controle hidráulico pneumático, e nós vamos usar de novo hoje o simulador de pneumática, tá? Nós vamos dar uma olhada em alguns outros cilindros que a gente não viu ainda, e vamos fazer mais alguns circuitinhos hoje, para vocês já irem se inteirando um pouquinho melhor com o software também. Então, se vocês quiserem, já pode ir abrindo o simulador aí de novo, que nem na última aula, e já pedindo um documento novo aqui também para a gente fazer, tá? O circuito que a gente vai fazer hoje vai ser basicamente mostrando os outros tipos de cilindro que a gente não tinha visto até agora. Então, nós tínhamos visto qual? Cilindro de simples ação e cilindro de dupla ação, que são esses dois aqui. Como que eles seriam se a gente visse ele normal? Deixa eu procurar uma foto aqui. Um cilindro de simples ação seria mais ou menos dessa forma. Aqui tem, no caso, um pequenininho. Eles têm alguns tipos de modelos, etc., mas ele vai ter conexão apenas de um lado. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui, mas que seja um pouco mais visível. Vou procurar essa imagem aqui, ver se eu acho uma meio parecida, um pouquinho maior. Tá. Mas enfim, cilindro que vai ter uma conexão de um lado só, agora ele avança retorno por mola. Isso seria ação, que daí eu vou ter entrada dos dois lados. Então tem a conexão de um lado e conexão do outro. Entrar por um lado, entrar pelo outro. Só que nós temos alguns outros tipos de cilindro que a gente não viu ainda. Quais seriam eles, basicamente? Nós temos o cilindro sem haste, tá? Que é basicamente um cilindro de duplação, só que eu não tenho aquela parte que vai sair ali do lado de fora. E o funcionamento dele vai ser bem parecido com o de duplação. Vamos montar um sistema para a gente fazer a atuação desses dois aqui, aí a gente já vai ver a diferença entre eles. Então, da mesma forma que na última aula, a gente vai montar o sistema. Esses dois aqui estão na parte dos atuadores, aqui. Vamos puxar lá nosso compressor, nosso kit do Briefil, aqui. Vamos puxar lá embaixo as válvulas reguladoras de pressão, que elas vão estar aqui. Girar ela em 90 graus, arrumar uma para cada entrada no nosso cilindro. Aqui e aqui. E agora nós vamos arrumar aí as válvulas ali para ter o controle de acionamento e desacionamento. Então, vamos pegar aqui umas 5 duas vias. Ou melhor, acionamento pneumático de um lado e retorno por mola, né? Conexão 4 vai para acionar, conexão 2 vai para desacionar. Faz a ligação com o compressor. Mesma coisa do outro lado. Ligação com o compressor também. E vamos arrumar daí a botoeira. Puxar ele aqui mais para o lado um pouco. Aqui então, vamos deixar a parte do acionamento. Pode ser
com um botão simples mesmo. Retorno por mola também, que faz o acionamento aqui. Podemos copiar para o outro lado para fazer o acionamento do outro cilindro. Nas conexões 3 e 5 das válvulas, a gente adiciona o silenciador, que nem a gente tinha arrumado nas outras aulas. E deixa todas elas aqui. Opa. Deixa todas elas assim. Beleza? Vou dar uns minutinhos para vocês montarem esse sistema aqui no simulador de vocês também. Aí a gente já vai ver como é que funciona os dois cilindros. Boa noite, professor. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Tranquilo? Viu, eu tô com o meu PC, ele deu uma panezinha, mandei ele para arrumar, ainda não tá pronto. Eu até entendi, até tá dando para entender bem de boa. Só que eu acho que eu não prestei muita atenção ali, aquele debaixo do cilindro ali, o que é aquele ícone ali, Esse aqui? que equipamento que é, Ele é uma válvula controladora de pressão, tá? Válvula do quê? É uma válvula controladora de pressão. Ah, sim. Então, vamos supor que o teu compressor vai trabalhar ali numa faixa de 4 a 6 bar, por exemplo. E o teu cilindro, ele vai precisar estar numa faixa exata ali de 4 bar. Entendi. Aí você arruma uma válvula controladora de pressão para que ele não vá muito rápido, nem muito forte para frente, e nem muito rápido, nem muito forte para trás. Tá? Era basicamente para você controlar mesmo. Deixa eu procurar uma foto aqui que eu já te mostro. Controlar a velocidade ali, né? Velocidade e a pressão. No caso, como esse é pneumático, é a pressão do ar, né? Sim, sim. Basicamente com um manômetrozinho ali, que é como se fosse uma torneira, digamos assim, que você abre um pouquinho mais ou fecha um pouquinho mais, tá? Aí você deixa na velocidade que você quer do seu sistema. Não é obrigatório ter, tá? Em todos, mas é bom a gente costumar arrumar, porque geralmente tem. Entendi, é também para facilitar ali, vamos supor, que nem o hidráulico tem mais precisão, né? Aí Com certeza. Essa válvula aí também serve para dar uma certa precisão pro sistema aí também, né? Ele me dá um pouco de precisão. Deixa eu aceitar o mic que eu tô pedindo para entrar. No caso da pneumática, ela me dá uma precisão de velocidade só, tá? Velocidade, sim. Mas eu não consigo controlar, digamos, a posição exata, assim, que é onde vai parar o meu cilindro, tá? Claro, verdade. Na pneumática, digamos, ou ela tá para frente ou tá para trás. Na hidráulica, daí eu consigo deixar no meio termo ali, por exemplo. Eu consigo controlar a posição melhor daí. Sim. Entendi. Tranquilo? Obrigado, professor. De nada. Professor, mas também tem sensores metálicos que a gente coloca no êmbolo do pistão, né? Pra gente poder ter esse negócio de fim de curso ou meia vida, né? Sim, dá pra gente arrumar daí, o que a gente viu na última aula, seria daí um batente, no caso, que na hora que ele passar em determinado ponto, ele vai acionar ou vai parar, por exemplo, né? Para ele não ir até o final. Ou a gente arrumaria... Deixa eu procurar uma foto aqui também. É que na empresa que eu trabalhava, os pistões tinham uma espécie de imã no meio do reparo deles e tinha um sensor elétrico que, por vez do imã, sabia onde é que estava o posicionamento dele. Isso era usado como meio de segurança no sistema, que caso o pistão não voltasse, ele não atuava o resto que era para atuar do equipamento. Sim, sei o que você está falando. Aí a gente pode dar uma olhada nessa parte quando a gente for entrar na parte de eletropneumática daí,
que por enquanto a gente está vendo, digamos, pneumática e hidráulica pura, sem nenhum comando elétrico ainda. A única comando que a gente tem seria por via de ar mesmo, ou por vias mecânicas, que seriam o acionamento dos botões aqui. Aí essa parte depois a gente vai entrar lá com solenoide, sensores e tudo mais lá para frente, que daí é a parte mais aqui de baixo daí que a gente vai usar. Tranquilo? Mas tem sim como controlar a posição, mas daí é quando junta a elétrica em conjunto aí. Mas se a gente estiver trabalhando só com a parte pneumática, a gente tem que desconsiderar essa parte, e daí o nosso pistão, basicamente, ou ele está recuado ou ele está acionado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Gurizada, conseguiram montar o sistema aí? Querem mais uns minutinhos para daí a gente poder fazer a simulação dele? Ou podemos dar continuidade já e já fazer? Posso fazer já? Beleza. Ó, vamos lá então no executar, vamos dar um start no nosso sistema. Parte azul escura, como a gente já sabe, está indicando aonde tem ar. Então, quando entra ar na parte da direita, os cilindros ficam sempre recuados. Basicamente, no nosso sistema, quando eu pressionar esse botão, ele vai acionar o cilindro da esquerda. Quando eu pressionar esse botão, ele vai acionar o cilindro da direita. Pressionando da esquerda, então, ó. Então, na pneumática, por exemplo, eu tenho um controle de velocidade, mas eu não consigo parar ele mais ou menos no meio. Por quê? Eu tenho que apertar mais ou menos ali, ele é muito rápido, digamos assim. Eu não consigo acertar direito até onde que ele vai. Se eu segurar só um pouquinho, ele provavelmente já vai ir até o final do curso dele, por conta da velocidade do sistema ser muito rápido. Tá? Isso não acontece num sistema hidráulico, por exemplo, que eu posso ir indo, como ele vai bem devagar, eu consigo controlar bem a posição. Acho que foi o Thales, se não me engano, estava trabalhando um dia, na primeira aula, e ele mostrou lá que a empilhadeira lá da onde ele estava tinha justamente um sistema hidráulico. Então, a empilhadeira, por exemplo, eu consigo parar o cilindro no meio, que é se eu quiser deixar a caixa um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, depende de onde que eu vou, a caixa ou pallet, enfim, depende de onde eu vou utilizar. E a parte da direita aqui, na hora que eu aciono, da mesma forma. Qual que seria a diferença desses dois cilindros aqui, então? Basicamente a haste. Esse cilindro aqui da esquerda não tem a haste, esse cilindro aqui da direita tem a haste. Deixa eu procurar uma foto aqui também para poder mostrar para vocês. Então, eu tenho um atuador com haste e eu tenho um atuador sem haste. Deixa eu procurar aqui. Gurizada. Então, no caso, a haste que tem ali no pistão, aqui seria como se a gente estivesse olhando a parte interna dele ali em corte, certo? Essa haste aqui, ela tá para frente ali daquela parte da vedação do pistão. Então, entra ar desse lado aqui, ele vai empurrar e ela vai até lá no final. Basicamente, a diferença de um para o outro é que aquele da esquerda não tem essa parte da haste. Ele vai ter aqui só o êmbolo ali mesmo do pistão, tá? Que eu posso colocar alguma coisa depois. Aí ele vai ficar basicamente assim.
tá? Eu olho por fora, eu não vejo aquela hastezinha. E quando tem a haste, eu vejo ele dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, ó, com aquela parte roscada ali, geralmente para frente, tá? Conseguiram montar esse sistema aqui e simular ele tranquilo também? Não tem muita diferença dos outros circuitos que a gente tinha feito até na aula passada, certo? Então, lembrando dos componentes, compressor, kit lubrifil, os dois acionamentos manual, um para cada lado, as duas válvulas com acionamento pneumático e retorno por mola, as válvulas reguladoras de pressão, cilindro com haste na direita, cilindro sem haste na esquerda. Quer perguntar alguma coisa, Josias? Vi que tu tinha desmutado. Qual que é a diferença do que tem haste e o que não tem? Basicamente vai ser na hora que você... A vantagem, basicamente vai ter situações que você vai querer usar um e vai ter situações que você vai querer usar outro, tá? Deixa eu puxar ele aqui de novo. Tá vendo que esse do que tem haste, ele vai ter geralmente uma rosca na ponta dele para eu arrumar alguma coisa, ou então ele vai ter um anel, assim, ó, que eu vou engatar algo ali também. Quando eu tenho um sem haste, que nem, deixa eu achar aqui, ó, na ponta dele ali, geralmente eu tenho uma rosca que não é uma rosca externa, não é como se fosse um parafuso, eu tenho uma rosca interna. Então depende do que eu vou montar na ponta daquele pistão, certo? Aí eu consigo trabalhar dependendo do sistema que eu tenho. Como a gente está vendo aqui a parte do controle, eu não vou mostrar, por exemplo, o lugar que a gente consiga montar ali e tudo mais, tá? Mas basicamente vai ser na parte da utilização, tipo, aonde que eu vou montar esse cilindro, o que ele vai empurrar, por exemplo, o que vai ser montado ali, qual que vai ser a forma de ser montado. Essa vai ser só a diferença básica entre os dois. Tranquilo? Tá. Vamos salvar esse nosso sistema aqui também. Vou salvar aqui como cilindro sem haste e cilindro com haste. E vamos pegar agora e montar um sistema novo, utilizando outro tipo de cilindro que a gente não tinha visto ainda, que é basicamente um cilindro com múltiplas posições. Esse cilindro aqui vai ter uma característica diferente dos outros cilindros que a gente já viu até agora também. Que característica é essa? Ele vai ter uma posição intermediária fixa, tá? Geralmente é mais ou menos na metade do cilindro. Vamos montar o esquema para ele aqui também. Então, puxamos o compressor, vamos puxar o kit lubrifil de novo também. E agora a gente vai puxar a válvula 5 vias aqui e fazer a conexão dela ali da mesma forma que a gente tinha feito na outra. Pneumática, retorno por mola. Vamos ligar nas duas conexões finais, aqui. E vamos adicionar aquela válvula com botão da mesma forma aqui. Retorno por mola também. Só que nós vamos adicionar duas válvulas dessa com botão. Agora, uma delas vai fazer a alimentação da válvula aqui, né? O acionamento daquela válvula 5 vias aqui da direita. A outra a gente vai deixar como se fosse fazendo o acionamento da parte esquerda ali do nosso cilindro.
E vamos ligar a alimentação delas aqui também. E adicionar os silenciadores aqui nas conexões 3, que são as de escape, que é basicamente quando o ar retorna, que a gente solta ele no ambiente para ele não ficar a válvula barulhenta. A gente adiciona essas conexõezinhas aqui, que caso vocês não lembrem, existem vários modelos, mas são esses silenciadores aqui, geralmente roscados ali, e tem esses aqui que parece um silenciadorzinho de ar. Basicamente eles têm a mesma função, não deixar o sistema barulhento. Pedir para vocês montarem esse sistema aqui também. Esse cilindro aqui também que a gente não tinha utilizado ainda, também está ali na parte dos atuadores ali. É o terceiro da segunda coluna. Tranquilo, gurizada? Montar esse aqui já também? Podemos fazer a simulação dele? No caso desse aqui, eu deixei sem as válvulas controladoras de pressão, tá? Mas geralmente ele vai ter também. Deu boa? Beleza. Fazendo a execução aqui, então, esse cilindro, então, se eu acionar o botão da esquerda, ele vai até o meio, certo? Se eu aciono o da direita, ele vai até o final. Posso acionar os dois ao mesmo tempo? Posso. No simulador, daí eu tenho que mudar um dos botões para botão com trava, né? Porque eu não consigo apertar com o mouse em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, vamos supor que o da esquerda já esteja acionado. E daí eu vou lá e aciono o da direita agora. Ele vai depois até o final. E depois, quando eu solto o da direita, ele vai retornar até o meio. Então, esse cilindro aqui, ele tem dois êmbolos ali com duas hastes separadas. Uma haste vai ter um batente aqui mais ou menos no meio. Quando eu aciono ela, ela leva a outra junto, porque a ponta dessa haste da esquerda está no final da segunda, está no começo da segunda haste. E a da direita, ele vai até o final, porque o batente dela está lá no final do nosso cilindro, certo? Qual que vai ser a diferença desse cilindro para os outros? Deixa eu procurar uma foto dele aqui também. Cilindro de múltiplas posições. Deixa eu ver se eu consigo achar uma dele aberta aqui. Tá, eu não sei se eu vou achar uma, mas pelo menos um
externo vocês conseguem observar. O cilindro de múltiplas posições. Aqui, ó. Basicamente ele vai ter essa parte dividindo ele aqui no meio, e daí vai ter as conexões dele aqui no meio também. Então, a parte do começo aqui vai acionar ele só até a metade, e a parte da metade para frente vai levar o cilindro até o final. Tranquilo? Basicamente um cilindro um pouco diferente dos que a gente tinha visto até agora. Um pouco mais incomum até, mas também é bom para vocês verem o uso. Vou salvar esse aqui também. Então, cilindro de múltiplas posições. Acionei a parte do começo, vai só até o meio. Acionei a parte do final, a parte da direita, ele vai até o final. Posso acionar os dois se eu quiser. Se tiver acionado da esquerda, ele só vai retornar até o meio também. Tem que desacionar o da esquerda para ele voltar até lá no final. Vamos para o próximo. A gente vai ver agora um cilindro duplo, basicamente. Que é um cilindro que ele vai ter duas hastes. O funcionamento dele, praticamente um cilindro normal. Qual que vai ser a diferença? Ele vai ter as duas hastes ali e tem uma área de contato maior aqui. Deixa eu procurar uma foto dele aqui também. Tá? Ó. Ele é um pouco diferente, a parte dele. E daí, ao invés de ter só aquela rosca na ponta da haste, eu tenho uma basezinha quadrada nele aqui. Tá? Ou posso ter uma dessa forma aqui também, com uma haste na diagonal aqui. Também existe. Mas basicamente é para a área de contato, geralmente quando eu tenho um componente, alguma coisa um pouco mais, um pouco diferente ali, eu preciso de um contato maior ali na parte do cilindro para ele conseguir empurrar. O funcionamento dele é basicamente um cilindro de duplação normal. Então, vamos lá adicionar as válvulas reguladoras de pressão antes que eu esqueça. Aqui. Vamos adicionar o compressor e o kit lubrifill. E vão adicionar a válvula com o botão. E 2 vias. Você aqui, você aqui. Montamos o nosso circuito também. Acionamento pneumático de um lado, retorno por mola. E aqui, da mesma forma que os outros, acionamento por botão, retorno por mola também. Vamos fazer a ligação aqui e a ligação aqui. Lembrando sempre que a alimentação sempre no ponto 1, então aonde vai entrar o ar lá do compressor sempre no ponto 1. 2 e 4, as conexões são as conexões de atuação, né? E 3 e 5 são sempre as conexões de escape, que é onde o ar retorna. Tranquilo, Douglas, sem problema. Qualquer coisa, você dá uma olhada na gravação da aula ali no começo, caso você tenha ficado meio perdido, tá? A gente está usando, aproveitando já, o simulador da Festo. Os dois estão na sala virtual. Eu deixei o link lá, não precisa nem instalar, é só extrair o arquivo RAR, você já consegue usar.
A gente fez alguns exemplos já na aula passada de utilização dos sistemas simples, e qualquer coisa, se você não estiver conseguindo acompanhar, mesmo revendo a outra aula, você me dá um toque, eu pode pedir pode interromper, que não tem problema, que eu te mostro com mais calma, tá? Só peço que você baixe e que a gente vai utilizar bastante. Esse aqui é o pneumático que a gente está usando agora de começo. Beleza? Tá. Então, nosso sistema aqui do cilindro, vamos fazer a parte da simulação dele aqui também. Então, aonde tem o azul escuro é onde está passando o ar, né? No momento que eu aciono essa válvula aqui, ele vai acionar o cilindro. Então ele funciona basicamente como um cilindro de duplação. Na hora que eu paro de desacionar, vai entrar o ar direto pelo lado da direita e vai fazer o cilindro voltar. Então, funcionamento dele igual do cilindro de duplação simples também. A única coisa é que ele vai ter duas hastes e aquela basezinha ali, que é quando eu quero utilizar para um sistema maior. Tranquilo, gurizada? Alguma dúvida por enquanto? Aqui a gente está vendo só os tipos de cilindro, né? Logicamente, tem bem mais tipos do que os que eu estou mostrando para vocês, mas pelo menos para vocês terem uma base. Vou salvar esse sistema aqui também. Cilindro com duas hastes. Vamos fazer o próximo sistema agora. Então, agora a gente vai utilizar o cilindro de simples ação, que ele vem normalmente acionado. Então, a gente estava utilizando até agora o que vem geralmente desacionado, certo? Ou seja, o cilindro vem com a haste recolhida. E a gente quer agora um cilindro de simples ação que ele venha com a haste já acionada. Não vai ter muita diferença de utilização dos dois também. A única diferença é, esse daqui, a posição inicial dele é na esquerda, esse aqui a posição inicial dele é na direita. Vamos montar o sistema também para ver o funcionamento deles. Então, compressor, kit lubrifil, kit lubrifil, vamos arrumar a válvula de acionamento para 1, retorno por mola, ligação aqui, ligação aqui. Válvula controladora de vazão, antes que eu esqueça. Girar ela 90 graus. Aqui, vamos copiar esses dois e passar para cá. Então, vou arrumar os silenciadores aqui. Cilindro de simples ação. Diferença dos dois, então, na hora que eu faço a parte da execução, o da esquerda, quando eu aperto, ele vai acionar. Como ele é de simples ação, ele retorna por mola. Tá? Então a mola empurra ele de volta. O da direita, ele está como se ele já tivesse acionado. Quando eu aciono o botão, é como se ele retornasse. E quando eu solto, a mola joga ele para frente de novo também. Aí aqui, basicamente, mesmo esquema. Qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro? Depende de onde que você vai montar ele, você vai precisar que ele, ao invés de
subir, por exemplo, que ele desça quando você acionar com algum comando e que ele retorne automático. Então depende da máquina que você vai estar montando, tá? Depende do procedimento que você quer. Você quer que ele fique sempre avançado e que quando você aperte um botão ele volte, você vai utilizar o da direita. Se você quer que ele fique sempre recuado e que quando você aperte um botão ele avance, você vai usar o da esquerda. Deixa eu ver se eu consigo. O problema é que a única diferença desses dois aqui vai ser a posição da mola. Eu não sei se eu vou conseguir achar uma foto muito fácil. Cilindro. De single action. Deixa eu procurar exatamente o nome que está aqui. Para ver se a gente consegue achar. Single action return spring. Que é retorno por mola. Vamos ver se eu acho a foto de um. Bom, aqui olhando a parte interna dele, a única diferença vai ser a posição da mola, tá? Uma mola vai estar na esquerda, o outro a mola vai estar na direita. Acredito que vocês conseguem imaginar dessa forma aqui. Eu não sei se eu vou conseguir achar uma foto dele aberto aqui só para mostrar para vocês. Eu tinha um lá no industrial que eu usava para os alunos desmontar, mas infelizmente também eu não tenho foto dele, eu acho, para poder mostrar. Mas enfim, dá para vocês terem uma ideia boa também de como é que eles funcionam. E o outro tipo de cilindro, deixa eu salvar esse aqui também. Cilindros de simples ação. Vamos fazer o próximo sistema. É um cilindro que eu tenho uma haste que vai atravessar ele, basicamente. Então é um cilindro de duplação também, só que a haste, além de ter a haste de um lado, ela vai ter a haste do outro também. Deixa eu procurar uma foto aqui também para vocês verem. Esse aqui já é mais simples. Então eu tenho a haste de um lado, tem a haste do outro. Cilindro normal de duplação seria esse aqui de baixo. O que a gente está vendo agora seria esse aqui de cima. O funcionamento dele também bem parecido com o que a gente já viu até agora. Então, compressor, kit lubrifil, válvula reguladora de pressão, girar 90 graus. Aqui, válvula 5 duas vias para fazer o comando de ida e vinda. Válvula 3 duas vias para fazer o acionamento. Acionamento pneumático, retorno por mola. Ajeitar aqui as conexões para ele ficar certinho. Vamos arrumar agora os silenciadores. Então, nesse cilindro aqui, quando a gente acionar ele, basicamente, ele vai empurrar as hastes dos dois lados, para a direita ou para a esquerda, porque basicamente é como se ele fosse uma haste só, que só vai atravessar ali aquela parte da vedação, tá? Qual que seria a vantagem? Seria que quando está passando alguma coisa na direita, eu não quero que passe na esquerda, ou vice-versa. Então eu preciso acionar duas coisas ao mesmo tempo, basicamente. Ou que eu quero garantir que quando eu acione uma, automaticamente
a outra já acompanhe. Então eu utilizo esse tipo de cilindro aqui também. Depende muito da linha, depende muito do que você quer fazer, mas o funcionamento dele é basicamente esse. Tranquilo, gurizada? Esses seriam, então, os outros tipos mais básicos assim de cilindro que a gente não tinha visto até agora.